Bem, pessoal, retornando aqui o nosso capítulo de cinemática da rotação, na seção de cálculos de momento de inércia, agora eu vou apresentar para vocês o cálculo de momento de inércia de uma esfera homogênea de raio R, certo? Então, antes de iniciar, eu queria explicar que a gente vai utilizar para esse cálculo o momento de inércia conhecido de um disco. Porque se você imaginar uma esfera pode ser composta de uma infinidade de discos de raios variáveis, né? Um disco sobreposto ao outro, se você somar todos, você consegue encontrar uma esfera, o volume de uma esfera, tá certo? Então, nessa imagem aqui, o meu elemento vai ser um disco, cujo momento de inércia eu já sei. Então, eu vou tratar utilizando o resultado do disco, onde DI, que é o momento de inércia desse disco, é um disco infinitesimal, né, porque ele tem um disco que tem uma espessura dx, então o momento que é um meio de R2dm, né, eu vou fazer o cálculo da integral desses momentos de inércia, somar vários discos e eu encontro o momento de inércia da esfera. Você poderia fazer direto, mas esse cálculo é mais simples você utilizando um resultado já conhecido, né? Mas existe a possibilidade de você fazer esse cálculo direto, considerando uma esfera e tal, e usando coordenadas esféricas para a solução desse problema. Então, eu vou chamar a atenção de vocês dessa relação, o raio da esfera, o Rzinho do disco, que é variável, dependendo da posição onde esse disco se encontra, né? Então, eu tenho esse aqui, essa relação entre triângulo e retângulo, R, Rzinho e X, né? E aí, olhando aqui, a hipotenusa ao quadrado igual a x2 mais R2. Aí você percebe se esse disco tiver em x igual a zero, o Rzinho é o próprio raio grande da esfera, né? X igual a zero. Então eu posso expressar R2 como sendo R2 menos X2. Aí eu pego a minha variável de integração, que é o R2, e transformo ela numa constante, que é o raio da esfera, menos o X, que é a variável que vai me dizer onde é que eu estou pegando a posição desse disco. Tá certo? Então eu estou calculando o momento de inércia com relação a um eixo que passa no centro da esfera. Aí eu encontro que R é a raiz quadrada de R2 menos X2, tá certo? O meu elemento de volume dV vai ser a área do disco vezes uma espessura dx, né? Então vai ser πr2, que é a área, vezes dx, mais R2 é quem? É R2 ao R grande ao quadrado menos X2, tá aqui. Então já utilizei a minha para expressar o meu dV, tá certo? Então, o meu dm é ρdv. Então, utilizando esse resultado aqui, que o dv é πr grande ao quadrado menos x2 dx, eu substituo aqui e já encontro que o meu dm é dado por isso. Onde a minha variável é o x, né, que é para saber onde é que está esse disco que eu estou utilizando o momento de inércia desse e vou somar vários discos em posições diferentes, que vai variar de menos r até r, tá certo? E aí eu vou integrar todos eles. Então, utilizando o resultado do disco, qual é o resultado do disco? Se você voltar aqui, ó, qual o momento de inércia de um disco? Se você voltar para essa tabela. Isso disco. O disco não tem aqui, né? Mas ele é um meio. Eu posso até depois fazer esse cálculo para vocês, tá certo? Ele é um meio de R2M, né? No caso aqui, como é um disco infinitesimal, o momento de inércia dele é DI, que é um meio de R2dm. Mas quem é R2? A gente acabou de calcular. É R ao quadrado menos X2, tá certo? E quem é dm? dm é π ρ R2 ao quadrado menos X2 dx. Tá certo? Então isso aqui é um meio de R2dm, né? Quem é o meu dm? Está aqui. E quem é o R2 é raiz de R2 menos X2 elevado ao quadrado, né? Que é o R ao quadrado. O R é raiz disso aqui elevado ao quadrado, né? Eu podia até botar já R2 menos X2, mas só para você ver que em alguns casos você tem que substituir direto o R, né? Então pode ser que ele não seja uma raiz de um quadrado de uma raiz quadrada, tá certo? Só para seguir o raciocínio aqui do que eu tinha desenvolvido aqui para o cálculo de R. Substituindo aqui R2 menos X2, mas eu poderia ter botado direto o valor de R2, está aqui ele, R2 menos X2, que é o que aparece aqui. Π ρ sobre 2 vem para cá, fica R2 menos X2 dx. Isso aqui dá π ρ sobre 2, R2 menos X2 ao quadrado, né, que é o produto desses vezes dx. Então, esse aqui é o elemento de integração, meu DI. Então, para calcular o momento de inércia total da esfera,
eu vou integrar x de x igual a zero até x igual a e. Obtemos o momento de inércia do hemisfério da direita. Por simetria, o momento de inércia total será o dobro, portanto, devemos multiplicar por 2. Então, assim eu faço. O momento de inércia, DI, que é a integral do disco, né, de 0 a R, duas vezes, né, que daria uma calota e outra, uma semisféria e uma semisféria. Duas vezes eu encontro a integral de 0 a R de π sobre 2, R2 menos x2 ao quadrado dx, certo? Esse termo aqui é constante e sai, esses dois vão se cortar, vai ficar a integral de 0 a R disso aqui, dx. Aí, isso aqui dá π, eu abro esse quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo integrado em dx. Aí fica fácil, né? Que é a integral de um polinômio, eu abro cada um dos termos, né? Integral de R4 dx, menos integral de 2R2x2 dx, mais a integral de x4 dx, tá certo? Então, ficam integrais bem simples, que facilmente você pode calcular, que é o que a gente faz aqui. Calcula-se essa integral, a primeira dá R4x de 0 a R, menos 2rx3 sobre 3 de R a 0, x5 sobre 5 de R a 0. Substitui os valores, teorema fundamental do cálculo, né? Tá certo? Substitui da R a 5, né? R a 5, que eu tenho R a 4 com R dá R a 5, 2R2 com R a terceira dá 2 terços de R a 5, e R a 5 dá 1/5 de R a 5. Ou seja, isso aqui o mínimo dá 15, substitui aqui, e encontro que I é 8 π 15 sobre R a 5. Mas eu tenho, sempre que eu fizer um cálculo no momento de inércia, eu tenho que deixar expresso em função da massa do corpo, né? Aqui eu estou em função da densidade. Mas eu tenho uma relação entre a massa, a densidade e o volume, né? O volume de uma esfera é 4 terços de π r ao cubo, né? Eu substituo aqui, venho aqui nessa expressão, né? E aí eu ajeito para aparecer, né? Eu tiro 2 sobre 5 para aparecer ρ, 4 terços de π r a 5 dá R a 3 vezes R a 2. Aí aparece a minha massa, ou seja, o momento de inércia dá 2/5 de mR2, conforme a nossa tabela. Isso aqui tem na nossa tabela, né? Ó, 2/5 de mR2, tá certo? Esse foi o cálculo do momento de inércia de uma esfera, tá certo? Com a densidade constante. Agora, eu vou fazer o cálculo do momento de inércia de um cone, né? Então, eu tenho um cone de altura H, de raio R, né? Um cone de base circular, né? Então, eu vou utilizar essa relação, né, de proporcionalidade. R está para H, a altura do cone, assim como R está para Z. Por quê? Porque eu quero escrever meu elemento de massa. Você tem que perceber que a distância que as massas estão ao eixo depende da altura Z, tá certo? À medida que você se afasta da ponta, as massas vão se distribuindo uma distância maior, tá certo? Então eu tenho que Rzinho pequeno, que é a minha distância do meu elemento de massa até o centro, é dado por Z R sobre H. R sobre H são constantes, né? Só que a altura Z ela é variável, tá certo? Então, o ρ, que é massa sobre volume, é m sobre πr2h sobre 3. Então, eu encontro que ρ é 3m πr2h. O meu elemento de volume é dV, é 2πr, dr, dz. Tá certo? Isso é um elemento de volume cilíndrico, né? 2πr, dr, né? 2πr, dr é a lateral, tá certo? Opa, só um minuto. É a área lateral, é o comprimento lateral, vezes dr, o espessura, vezes altura dz, tá certo? Isso aqui é um elemento, basicamente, tipo de coordenadas cilíndricas, tá certo? dm é ρ dv, então dm passa a ser ρ 2πr dr dz, tá certo? A minha integral é R2dm, eu tenho uma integral dupla nesse caso, uma integral em R e uma integral em Z, tá certo? Então eu tenho a integral de 0 a R grande, né? E de 0 a H para R2, 2πr dz. Aí eu separo as minhas integrais, 2π ρ é constante, fica a integral em R3 dr e a integral de 0 a H dz. Primeiro eu faço a integral em Z, porque Z vai aparecer o termo em R, né? Ou então, no caso eu fiz primeiro em R. Faço primeiro a integral em R, porque o R depende de Z. Quando eu fizer essa integral em R, vai aparecer uma dependência em Z, aí eu faço a minha integral em Z. Tá certo?
Tá aqui o resultado, né? Eu já fiz a integral em R, né? Integral de R3 dr é R4 sobre 4, então dá 2πρ R4 sobre 4, integral de 0h dz, que é o que a gente tem aqui. 2πρ R4 sobre 4, integral de 0h dz. Aí agora eu substituo a dependência de R com Z. R é Z, R grande sobre H, né? Aí eu faço isso, né? Onde tem R4, é ZR sobre H4. Substituo aqui, aí aparece a minha dependência em Z, ela vai entrar na integral em Z. Sai tudo que é constante, R sobre H4 é constante, fica Z4 dz, né? Aí eu posso fazer a integral em Z, da Z a quinta sobre 5, de 0 a H, substituo aqui, da πρ R4, 2H4, H a quinta sobre 5, né? Aí mais uma vez, πr4H sobre 10 ρ. Mas quem é ρ? Tem que substituir a massa, porque o ρ não é um parâmetro do problema. Eu utilizo porque ele me diz que é um objeto homogêneo. Aí eu volto para os parâmetros do problema. A massa, o raio e o H. 3mπr2H me dá um momento de inércia 3 sobre 10 mr2. Perceba que todos os momentos de inércia eles têm a unidade de massa vezes distância ao quadrado, como é a própria definição do momento de inércia. Então, toda vez que você olhar para o seu resultado do seu momento de inércia, você dá uma olhada se você encontrar uma unidade de massa vezes uma distância ao quadrado. Isso é um bom sinal que o seu cálculo está na direção correta. Não necessariamente seu cálculo está correto, mas ele está numa direção correta, porque as unidades de momento de inércia já apareceram. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, momento de inércia do cone, tá certo? Aí existem problemas que você, com base no eixo aqui, passando no centro, você pode calcular em qualquer posição do cone, desde que você use o teorema dos eixos paralelos, ou se você quiser, numa outra direção, você usa o teorema dos eixos perpendiculares, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui.